Boa tarde, irmãos e amigos. Continuando as reflexões bíblicas, agora em Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Eu sugiro que os irmãos e amigos leiam o capítulo completo para uma compreensão total. É bem melhor assim. Eu leio somente alguns versículos que são fundamento bíblico para a mensagem, a reflexão que eu vou trazer agora. Mas é interessante que o texto todo seja lido, não é? Então vamos, a partir do verso 16, 5, 16 em diante. Há 6 coisas que o Senhor odeia, abomina, 7 coisas que ele detesta. Primeira coisa, olhos altivos. Olhos altivos é uma expressão que significa altivez, sendo a particularidade de uma pessoa arrogante. Olhos altivos é sinônimo de olhos orgulhosos. Os olhos, a palavra de Deus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, o seu corpo será cheio de luz. Assim nos diz Mateus 6, 22. Interessante observar. Em Jó, capítulo 31, verso 1, o servo de Deus diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Isso aqui vale para mim, vale para todos os homens e vale para todas as mulheres. Porque o texto bíblico, quando fala não olhar com cobiça para as moças, vale também não olhar com cobiça para os homens. Então é um peso e uma medida só. A Bíblia não traz 2 pesos e 2 medidas. Interessante. Primeira coisa, a questão dos olhos altivos. Os olhos altivos, olhos orgulhosos, olhos que expressam maldade, que buscam maldade, que cobiça, tudo isso Deus abomina. É uma das coisas que Deus odeia e abomina. A segunda, língua mentirosa. Meus irmãos, Deus odeia, abomina língua mentirosa. É com tristeza quando nós sabemos e confirmamos que alguém está usando do seu corpo que Deus o fez para abençoar um membro tão importante que é para você verbalizar palavras de amor, de acolhimento, de compaixão, de graça de Deus, abençoar as pessoas. Algumas pessoas ainda se dão ao trabalho, à maldade de usar a sua língua como um membro mentiroso. Isso é doído. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Provérbios 12, 19. O salmista no Salmo 120, verso 2, ele diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Ou seja, ele está pedindo para que seja livre dos lábios que falam mentira e da língua que causa traição. É duro, meus irmãos, isso é muito duro, não é? Então nós estamos trazendo essas mensagens, é exortação, meus irmãos. Eu não posso rasgar uma folha da Bíblia. Quando eu pego o livro de Provérbios todo, eu preciso pregar sobre aquela verdade que Deus coloca em meu coração para trazer a palavra. Não quero com isso dizer que eu estou direcionando mensagem para esta ou aquela família, esta ou aquela pessoa. Não, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu vou pregar aqui em qualquer lugar do mundo, eu vou pregar o texto da forma como eu estou fazendo. Porque a Bíblia diz: a tua palavra é a verdade, e a verdade é para ser dita. A verdade, onde chega, a mentira vai embora igual a luz. Quando você acende a luz no local escuro, as trevas vão embora. A verdade é assim. A verdade chega em algum local, ela expulsa a mentira. Que Deus abençoe as nossas vidas, não é? Esse é o segundo ponto, né? Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Mas você não vê nem pensa noutra coisa além do lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Jeremias 22, 17. Meus irmãos, o profeta Jeremias lidava em sua época com muitos falsos profetas, muitas pessoas mentirosas.
Todos os profetas lidaram com situações assim, mas o profeta Jeremias foi um que lutou muito contra essas coisas, pregou muito contra isso, clamou a Deus pelas pessoas que estavam sendo usadas pelo diabo para semear o mal no meio dos outros, na vida dos outros, para Deus repreender todo o mal. E por isso ele fala agora: você não vê nem pensa noutra coisa além do lucro desonesto. Ou seja, havia cobrança de impostos na região, por exemplo, da Judéia. O Império Romano dominava lá. Os cobradores de impostos cobravam, além da quantidade legal que era estipulada, muito mais, e eram considerados, não eram todos que eram desonestos, mas todos levavam a fama de ladrões. Todo cobrador de imposto, na época, na Judéia, era odiado porque expoliava as pessoas, que além do imposto que o Império Romano determinava que fosse cobrado, eles cobravam ainda mais. E o profeta Jeremias, nessa época, também existia o recolhimento dos impostos, existia o quinto. A pessoa tinha que pagar uma determinada quantia para o rei, quem reinasse na época. Então existia, toda a época que a gente viveu, existiu cobrança de impostos, não é? Isso é questão legal, mas quando ultrapassa a legalidade, se torna lucro desonesto, e lucro desonesto é um mal muito grande no coração da pessoa, gera um mal muito grande, e um mal gerado no coração, ele reproduz outras coisas ruins. O mal, ele nunca está sozinho. Já observaram isso? Uma situação maléfica na vida de uma pessoa, geralmente ela atrai outras coisas. Um mal sempre traz a reboque outros males. Então vamos repreender o mal quando chegar, porque aí a gente fecha a porta para o mal e diz: mal, está repreendido em nome de Jesus, seja qual for o mal. E Deus vai te dar a vitória, meu irmão, meu amigo, em nome de Jesus. Nós cremos assim. Bom, nós vimos 3 coisas: olhos altivos, coisas que Deus odeia, abomina; língua mentirosa, segundo; mãos que derramam sangue inocente, terceiro. Agora nós vamos ver coração que traça planos perversos. Parece que é a mesma coisa, não é. Aqui existe um plano, um planejamento para praticar o mal. A pessoa faz de forma, não é, com dolo, de forma dolosa. Então é necessário que nós estejamos atentos. A palavra de Deus diz em Romanos 10:10: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, o que Deus está falando, o que o Espírito Santo está inspirando o apóstolo Paulo a escrever Romanos 10:10, é para que o coração seja usado para crer com justiça, para a justiça, e a boca seja usada para confessar a salvação, tanto a sua como salvação para os outros. É assim que Deus quer que nós venhamos agir. Mateus 5:8, a palavra de Deus diz que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, coração que traça planos perversos são corações que planejam mal e cava uma cova profunda. Além da pessoa que traça plano perverso cair nessa cova que ele cava, ele leva junto outras pessoas que andam com ele. Bom, são 7 coisas, né? 6 que Deus odeia e abomina. Nós vimos olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, e agora nós vamos ver pés que se apressam para fazer o mal. É a 5ª coisa. Meus irmãos, pés que caminham, que andam ligeiro para praticar o mal. Como pode uma pessoa ter interesse em se apressar para fazer o mal? Mas o mal, quando está na vida da pessoa, ele cega a pessoa. Por isso que o salmista diz: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua salvação.
para que eu veja a tua palavra, para que eu cumpra a tua palavra. Então nós vamos verificar que quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. Ou seja, essas pessoas que se apressam para fazer o mal estão correndo para a morte. E nós, meus irmãos e amigos, temos o dever e o privilégio de estender a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Sejam nossos filhos, sejam nossos parentes, nossos amigos, pessoas que nós nem conhecemos, porque se não houver uma interrupção desse processo, o fim pode ser a morte dessas pessoas que vivem dessa forma. A sexta coisa que Deus odeia e abomina é a testemunha falsa que espalha mentiras. Êxodo capítulo 20, verso 6, a palavra de Deus diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Está determinando, é um imperativo de Deus. Deus não está pedindo, não está determinando. Não faça isso. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Meus irmãos, uma das coisas piores que acontece na vida de uma pessoa é quando alguém é atingido por um mal que ele não fez. É levantado um falso testemunho sobre a vida de alguém. Vi uma reportagem essa semana, os irmãos devem ter visto também, de algumas pessoas no Brasil que foram presas, confundidas pela imagem com outras, e que vão ficar presas ainda um bom tempo até que o processo chegue ao final, que haja reconhecimento da justiça, que a pessoa tenha a sua liberdade. Imagina, vamos tentar imaginar, nós estamos na nossa casa tranquilo, em paz, e chega a polícia e diz: olha, você foi reconhecido como praticante de um delito, e diz o delito para você, acompanhe até a delegacia. E chega lá, você pensa que vai somente fazer um depoimento ali, e você é preso, encarcerado. Dali você pode ir para a penitenciária, começar a cumprir pena de uma coisa que você não deve. E às vezes por um falso testemunho levantado por alguém, ou que não gosta de você, ou que não se importou em ter um reconhecimento apurado, simplesmente diz: não, é esse aí, foi esse aí que fez isso. Então, meus irmãos, Jesus, quando disse: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno. O mundo que fala, o mundo são as coisas más, as pessoas más, que praticam o mal, que fazem o mal e arrastam outras para engrossar as fileiras do mal. Que Deus repreenda todo este mal na vida de qualquer pessoa que nos ouve e nos vê nesse momento, em nome de Jesus. Agora vamos para a sétima, para terminar. Agora a sétima, Deus não odeia somente. Meus irmãos, voltando lá no início, o capítulo 6 de Provérbios, verso 16, há 6 coisas que o Senhor odeia e abomina, mas a sétima ele detesta. Além de odiar, abominar, ele detesta. Sabe o que é? Aquele ou aquela que semeia, que provoca discórdia entre irmãos. Que Deus tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Eu sou irmão, sou teu irmão, sou teu amigo, e uso a minha vida, a minha língua, a minha boca, o meu falar, o meu agir, para semear discórdia entre as pessoas, entre os irmãos. Isso é multiplicar a iniquidade. Não deixe ser usado de maneira alguma. Se você for pego de surpresa falando mal de alguém, semeando discórdia, acorde, meu irmão, acorda, meu irmão, acorda. Volte atrás, dá um passo atrás, peça perdão a Deus. Isso é um mal que, quando entra no corpo de Cristo, a tendência é ele enraizar na vida das pessoas, e o mal sempre produz outros males, como nós já dissemos. Mas que Deus repreenda tudo isso em nome de Jesus e nos dê a vitória sempre, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida. Vamos orar? Pai, agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela tua palavra. Te agradecemos porque Provérbios me ensina a ter uma vida abundante
desprezando, deixando todo o mal para trás e pedindo perdão de todos os nossos pecados. Ó Deus, abençoa as pessoas que estão internadas, doentes, por qualquer motivo. Dá o consolo para aquelas que perderam seus entes queridos, meu Deus. Consola os corações. Ó Senhor Deus, abençoa a família Shalom, abençoa todos os irmãos, todos os amigos. Dá-nos a bênção de voltarmos a congregar para celebrarmos ao Senhor, unidos, juntos, para a honra e glória do Teu nome. Em breve, cremos que isso acontecerá, porque o Senhor repreenderá o crescimento deste vírus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.